para vocês 5 minutinhos, já dei até um minutinho a mais, né? 6 minutos. Então, a partir de agora, a nossa reunião ela está sendo gravada, né? E aí, depois vocês vão ter como pegar essas gravações. Então, olha só, o trabalho coletivo, né? Esses slides, eles são para todos. Inclusive, quando a gente pega, por exemplo, o tempo integral, as escolas militares, a escola X e Y, vai ter uma coisa específica? Não, isso aqui é para todos, tá? E aí, é claro que o tempo integral tem um tempo maior, né? E esse tempo maior, aí a segunda parte vai ser dedicada às demandas que vocês têm, né? As demandas internas de organização. As demais escolas, eu tenho 3 turnos, Luiz Carlos, 3 trabalhos coletivos, tá? Cada um no seu turno. Eu não sei se vocês se lembram, na semana passada, né, foi enviado para vocês um documento, né, que foi um SEI que a professora Fátima enviou falando sobre a questão do trabalho coletivo, que mudava a data do dia 28 para o dia 30. E nessa mudança de data, por que foi mudado, Luiz Carlos? Por conta das eleições, né? As escolas vão ter que se organizar, então, se eu tivesse dia letivo, não teria como, né, a escola fazer aquele movimento de organização da escola. E aí lá traz, né, as seguintes orientações. Se a minha escola, né, é zona eleitoral, então essa escola ela precisa ficar, né, a cargo da Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral ela vai utilizar a escola, ela precisa se organizar. Mas se minha escola não é, né, zona eleitoral, então eu posso seguir o trabalho normalmente. Eu recebi vários gestores que me procuraram falando o seguinte: Luiz Carlos, a minha escola é zona eleitoral, mas eu tenho um espaço onde eu consigo fazer o trabalho coletivo e não vai atrapalhar em toda a organização. E eu prefiro presencial, tá? Nesses casos, a gente está pedindo para fazer um documento, tá? Para a gente fazendo esse pedido e colocando que não vai atrapalhar no movimento. Aí eu acho que eu oriento a vocês fazer o seguinte: procurar, né, os responsáveis pela Justiça Eleitoral alinhar direitinho para a gente não ter problema, tá? Quanto a isso. Porque se eles falarem, não, eu quero que vocês desocupem o prédio, não tem como, né? Então, primeiro façam um acordo, né, com o pessoal da Justiça Eleitoral, que irá aí organizar a escola, e depois de feito isso, olha, eu tenho um espaço aqui que eu consigo fazer. Eu, particularmente, eu gosto do presencial, né? Eu gosto do tete-a-tete. Eu estou devendo ainda para vocês nesse ano, eu tenho que fazer reunião presencial com vocês aqui, mas eu vou organizar direitinho, vou fazer com segmentos, porque não cabe todo mundo, né? É uma questão de espaço. Só essa reunião eu tenho 129 pessoas, então aqui na CREA eu não tenho espaço para atender 129 pessoas, mas eu vou fazer essas reuniões, tá? Em segmentos aqui presenciais com vocês, que é sempre muito bom isso. Tá? Então, se a escola vê, né, o gestor, a equipe aí, observar que não, a gente tem como fazer sim esse trabalho coletivo e presencial e alinhar com a Justiça Eleitoral não tiver problema algum, eu não vejo, tá, problema quanto a isso. Mas aí vocês fazem um documento, tá, aqui para a CREA. Tá? Um ofício falando que entrou em contato com a Justiça Eleitoral, preferem fazer presencialmente e não vai gerar nenhum transtorno. Eu acho que esse alinhamento ele é importante fazer, tá? Então, aqui o trabalho coletivo, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram, né? Então, é uma citação aí de Piaget. Então, a escola é um espaço onde a gente constrói coisas e essa construção, né, ela não é a parte da sociedade, a sociedade muda, a sociedade cria novas demandas e a escola tem que acompanhar, né, essa sociedade. Então, a gente precisa de pessoas capazes de criar coisas novas, né? E para criar coisas novas, isso perpassa pela educação, né, pelo nosso trabalho lá, quanto, né, gestores desse processo. E aí, na pauta do trabalho, então, nós temos os seguintes pontos, tá, a serem abordados. Então, a primeira coisa, a gente sempre começa, né, com a sensibilização. Então, nós temos um vídeo de sensibilização para trazer, né, alguns elementos para a discussão inicial.
Depois a gente começa com o circuito de gestão. Aqui, meninos, nós vamos ter um diferencial nesse trabalho coletivo. Qual é o diferencial, Luiz Carlos? Esse trabalho coletivo, ele deve ter participação de todos, tá? Então, essa primeira parte, então, o pessoal da limpeza, eu sou de tempo integral, tem os auxiliares de pátio, eles têm que participar. Coordenador de turno tem que participar. Tá? Então, por quê? Porque é uma construção que vamos fazer coletivamente. O pessoal da secretaria tem que participar, porque eu só construo uma escola, né, onde eu consiga fazer um trabalho de qualidade quando todos sabem onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, não adianta fazermos um trabalho coletivo somente envolvendo os professores e os professores saírem todos alinhados, mas a escola não é só professores. A escola, né, é um conjunto de pessoas que fazem parte, então todas têm que estar envolvidas nesse processo. Por isso que a gente traz aqui o circuito de gestão, porque é o momento para apresentarmos esse circuito de gestão a todos. Porque quando eu falo, por exemplo, em mitigação do abandono e evasão, isso é uma situação que todos precisam estar envolvidos. É desde a pessoa que está lá na porta, né, o porteiro atendendo o estudante, dando um bom dia, até dentro da sala de aula, né? Passando pela secretaria, é o atendimento, é o cuidado com o outro, então todos têm que estar envolvidos no processo. Não tem como só um grupo saber como funciona a escola, qual é o caminhar, né? Sendo que a escola, ela é composta por vários segmentos. Aí a gente começa a dialogar sobre gestão do cotidiano escolar. Como eu disse para vocês, essa pauta eu amei. Vocês também vão gostar bastante. Tem algumas reflexões que eu acho que são totalmente pertinentes para o momento. Os próximos passos, como a gente vai pensar? Então, eu estou aqui agora. Quais são os próximos passos que temos adiante? Informes gerais. Esses informes gerais é aquela pauta específica, né, que cada um de vocês organiza com a escola. Então, se minha escola tem no matutino, ensino médio, no vespertino fundamental, à noite EJA, então eu vou ter informes específicos para cada, né, uma dessas ofertas, né, cada uma dessas modalidades. E depois o encerramento. Aí, olha só, o vídeo de sensibilização, então é um vídeo lá do Snoopy, e aí ele vai trazer alguns elementos iniciais para a gente começar a refletir sobre esse processo. Eu até oriento, né, os coordenadores pedagógicos, gestor, assistir a esses vídeos antes, tá? É importante assistir aos vídeos, até mesmo para você fazer a condução, né, da sua reflexão. Esse vídeo ele tem duração de 3 minutos e 11 segundos, tá? Então, assim, é um vídeo bacana porque ele vai trazer a canção do Trem Bala. Todo mundo conhece, né? O Trem Bala. É muito bacana isso. Dá para a gente ter reflexões iniciais muito interessantes. Então, a gente vai passar o vídeo que fala do Trem Bala. Aí tem um fundo lá com a imagem do Snoopy. E a gente começa, então, a refletir sobre algumas coisas, né? Então, por exemplo, que lições essa canção nos traz? Então, passei lá a canção, né? O que ela traz para você? E aí a gente pega, né, depoimentos de algumas pessoas, né? E aí, olha só, é possível repensar nossa postura e nossas relações interpessoais, porque ele vai falar sobre isso, né? Então, a gente começa eu tenho uma escola, a escola é uma construção coletiva, nessa construção coletiva eu tenho vários segmentos, e esses segmentos, eles precisam estar se relacionando e muito bem entre si. Né? Então, não tem como eu ter o segmento lá dos professores trabalhando sozinho, a secretaria para outro rumo, os administrativos para outro rumo. Né? A gente precisa primar pelas relações interpessoais, né? Que são importantes aí. Então, ele vai trazer isso, né? O trem bala. Então, duas coisas que vocês vão começar a questionar o pessoal. Que lições essa canção traz para a gente? E aí vai levantando esses dados, né? E aí, como eu posso repensar a nossa postura e as nossas relações interpessoais, né? Como a gente pode melhorar isso dentro do ambiente escolar? Aí depois a gente segue adiante. Então, eu tenho uma questão de relações interpessoais, eu tenho uma escola que é uma construção conjunta. E nessa construção conjunta, né, a escola está interligada por meio de uma gestão.
né? Essa gestão é pedagógica. E essa gestão pedagógica, então, ela passa, né, pelo circuito de gestão goiano, né? Então, que é uma gestão para avanço contínuo. Então, o que é o circuito de gestão goiano? Então, o circuito de gestão goiano, ele vai me dizer onde eu quero chegar, como a escola vai fazer isso, como ela está caminhando e quais são os resultados que eu espero obter, né? Então, aí, nesse momento, a gente vai apresentar para todos, né, esse circuito de gestão goiano. Então, o circuito começa com definição de metas e objetivos, né? Então, não tem como eu trabalhar a questão da educação sem saber para onde eu vou, né? É aquilo, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar, qualquer caminho serve, né? E no nosso caso, não. A gente parte, então, de objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos foram determinados pela Secretaria da Educação. Para quê? Para alinhar o trabalho de todas as unidades escolares que fazem parte dessa rede. E quando a gente pensa nisso, eu tenho 3 objetivos estratégicos a serem atingidos. Com base em quê, Luiz Carlos? Com base nos estudos, com base na pandemia, com base no caminhar pedagógico. São coisas importantes que a gente precisa, né, atingir nesse momento, né? Que é a garantia da aprendizagem. Então, a gente precisa garantir que os estudantes aprendam, reduzir as desigualdades de aprendizagem. Então, quando eu olho para a escola, eu tenho uma diversidade, e quando eu penso na diversidade, eu preciso atingir a todos, né? Então, eu tenho negros, brancos, eu tenho indígenas, eu tenho pessoas com opções, né, de gênero, enfim, eu tenho uma diversidade na escola e eu preciso reduzir essas desigualdades de aprendizagem, ou seja, todos precisam aprender, né? Eu tenho meninos, meninas, então a aprendizagem ela tem que ser levada em consideração todo esse contexto. E nós temos também, né, um terceiro objetivo, que é mitigação do abandono e evasão, né? Então, a gente precisa reduzir isso. Então, não é só trazer o menino, passar a atividade, vamos, a secretaria está querendo aprovar o menino. Não é não, é trazer o estudante para o ambiente escolar. E um dos desafios nossos que a gente tem é o seguinte, é trazer e garantir que ele permaneça. Porque trazer é muito fácil. Eu vou lá, vou na casa, assim, faço entre aspas, né? Vou lá na casa, vou em casa, ligo e trago o menino. Aí, de repente, o menino aparece na escola. Aí o menino fica 2 dias e some de novo, né? Então, eu acho que o desafio grande é manter esse estudante na escola. E aí, a gente, partindo desses objetivos estratégicos, a gente vai para a etapa de planejamento, porque a escola precisa se organizar. E a etapa de planejamento, eu vou organizar como eu vou fazer isso, né? E essa organização se dá por meio do plano de ação, né? Então, o plano de ação, ele serve para quê? Ele serve para eu trilhar um caminho de como eu vou atingir esses objetivos estratégicos, né? Então, eu vou priorizar problemas, definir desafios a serem enfrentados com um plano de ação, né? Então, considerando esses diversos contextos que estão ali. Então, eu vejo, a escola tem um monte de desafios, tem um monte de problema, só que não dá para a gente resolver tudo, né? Então, eu vou priorizar quais são os principais problemas que vão, né, afetar diretamente o processo ensino-aprendizagem. E é em cima desses problemas que eu vou elencar quais são os desafios, que é isso que a gente faz no plano de ação, que tem que ficar claro para todo mundo da escola, tá? Então, a escola não pode, por exemplo, os professores sabem desse plano de ação e os demais não sabem. Todo mundo precisa saber que existe um plano de ação dentro dessa escola. E aí o que acontece? Dentro desse plano de ação, a gente está executando ele. Então, a gente começou no início do ano, a gente foi para uma correção de rotas, a gente está indo para uma segunda correção de rotas agora para a etapa final, e a gente está corrigindo, né, de forma que meu plano de ação tenha eficácia. O que eu faço na escola tenha resultados. E esse resultado depende de todo mundo. Então, a gente está no processo, né, partindo aí, né, para reorganizar tudo. A gente está fazendo a correção de rota, corrigir a rota, eu vou executar novamente esse plano de ação. Então, a etapa de execução é a etapa em que a gente coloca em prática aquilo que a gente pensou para que a escola possa avançar. Aí a gente vai monitorando e avaliando esses processos, vai vendo se são eficazes ou não, né? Depois a gente compartilha práticas. Então, falar que tem um movimento,
tem uma reunião que acontece com todas as escolas, onde, né, as escolas trocam práticas, né? Então, lá na escola, lá no Severiano, aconteceu uma coisa muito bacana, muito legal, e aí, de repente, a Regiane, ela traz lá para a correção, né, para a reunião de boas práticas, aí ela vai compartilhar com outros, né? Aí a Elke lá do Lousinha, ela, nossa, que bacana, eu quero isso aqui na minha escola, eu acho que funciona muito bem, né? E a gente vai alinhando. A Ana Catarina está lá na escola dela e fez alguma coisa bacana. Aí ela vai, compartilha e inspira outros, né? Olha, não tem como eu fazer exatamente isso na minha escola, mas tem como eu, né? Fazer algo parecido, eu customizar isso para a minha escola. E assim a gente vai crescendo em rede, né? E esse circuito de gestão, então, ele vai rodando. A gente já está na terceira rodada, que essa terceira rodada nós estamos, né? Entrando, nós tivemos a SMAR, né? Vocês tiveram aí os resultados. É um momento de parar, analisar os resultados, ver onde a gente está avançando, que a gente precisa avançar ainda, corrigir para finalizar o ano. E no ano que vem, né, que a gente tem um fechamento desse ciclo, que a gente inicia um novo ano que vem, né? Então, são ciclos contínuos. Isso é importante falar com todos, tá, gente? Que a escola tem uma organização, ela tem onde chegar, e eu tenho etapas para se chegar lá. E essas etapas só é possível com a ajuda, a colaboração de todos, né? A coparticipação de todos. Porque nós estamos numa rede colaborativa, né? Cada um contribui para o avanço, né, dos nossos processos. Aí depois, quando a gente falou de circuito de gestão, a gente tem gestão do cotidiano escolar. Aí vocês vão perguntar, pessoal, vem cá, o que vocês entendem por gestão do cotidiano escolar? O que é gestão do cotidiano escolar? E aí as pessoas vão falar, né? Algumas coisas. Ah, a gestão do cotidiano escolar é o menino estar dentro da sala de aula, é o menino aprender, é o menino não faltar. E aí eles vão colocando vários elementos, várias coisas. E aí vocês podem ir anotando no quadro, né? E anotando essas concepções para a gente ir trabalhando depois. Lembrando que se a minha escola optar por fazer, né? Aí eu vou fazer o trabalho virtual, aí eu oriento vocês a utilizarem o Padlet. Porque lá no Padlet eu crio links e aí eu coloco as perguntinhas e aí eu crio os painéis. E aí o pessoal entra lá no Padlet e vai colocando as contribuições. Aí eu projeto o Padlet e todo mundo vai vendo, tá? E eu vou construindo. Eu vejo assim que para quem vai para os trabalhos virtuais, a gente vai precisar então de alguma coisa assim que dê para eles anotarem, tá? O Padlet é uma alternativa muito boa. E aí, quem tiver dúvida do Padlet e tal, pode depois me consultar. E se eu estou presencial na escola, eu uso o quadro, né? E vou escrevendo, anotando essas concepções. Aí depois, quando eu peguei as concepções de gestão do cotidiano escolar, aí, olha só, a gente vai entrar com a seguinte frase. Então, eu vou projetar isso depois, tá? A costura das dimensões da gestão escolar. E aí eu vou falar para as pessoas que quando eu penso numa gestão escolar, essa gestão, ela tem várias dimensões. E essas dimensões, elas precisam ser costuradas para que eu tenha, né, um processo de qualidade e que dê resultados também, né? E aí, quais são essas dimensões, então, da gestão escolar? Então, quando eu falo em gestão escolar e gestão do cotidiano, eu tenho várias dimensões a levar em consideração. Eu tenho a dimensão pedagógica, a dimensão estratégica, a dimensão de pessoas, a dimensão das relações e a dimensão administrativo, físico, financeira, né? Então, o pedagógico não está sozinho, essas dimensões elas precisam funcionar. E aí, nesse momento, as pessoas, né, mostrar para as pessoas onde você faz parte, qual dimensão dessas que você faz parte dentro da escola. Por isso que a gente traz todos para esse momento, porque eles vão se reconhecer dentro desse fluxograma, que é a gestão do cotidiano. Então, eles vão perceber que eles fazem parte de um processo. Então, quando eu falo de dimensão de pessoas, por exemplo, os meus auxiliares de pátio, os meus coordenadores de turno, eles estão lá em dimensão de pessoas, não estão? Porque ele lida com essas relações, né, das pessoas. A dimensão estratégica,
quando eu penso em dimensão estratégica, quais estratégicas eu vou tomar? Aí eu já vejo o CAF, eu já vejo administrativo, eu já vejo aí a gestão em si, né, trabalhando. Quando eu penso na dimensão das relações, são todos envolvidos. Quando eu penso na dimensão administrativa, físico-financeira, né? Aí eu tenho lá a parte dos recursos ali da escola e a dimensão pedagógica é o fazer, né, pedagógico. E aí, olha só, quando a gente mostrar essas dimensões, o que a gente vai fazer então? A gente vai pegar, então, se eu estou presencial na escola, eu vou fazer esse mural aqui, tá? Então, eu vou fazer esse mural grandão, e nesse mural a gente vai então pegar post-it e vai entregar para as pessoas. Aí, se vocês puderem, por exemplo, ter post-its coloridos, né? Eu posso colocar, por exemplo, 5 cores, né? E aí, nessas 5 cores, eu entrego um post-it de cor diferente para eles, um de cada. Então, eles vão colocar o que eles entendem por dimensão estratégica, o que eles entendem por dimensão de pessoas. Aí pode ser um brainstorming, né? Uma tempestade de ideias. Então, eles colocam ideias, eles colocam palavras. Quando eu penso em dimensão estratégica, isso remete a quê? Quando eu penso em dimensão de pessoas, isso me remete a quê? Relações, a quê? E aí as pessoas, então, pegam os pequenos post-its, escrevem e pregam no mural. Então, a gente tem um mural grandão, certo? Se eu estiver fazendo esse trabalho virtual, o que eu vou fazer, então? Vou usar o Padlet. Aí eu crio um outro Padlet, e nesse Padlet eu monto lá, coloco, né, as tarjetas, que dá para a gente fazer isso lá, e as pessoas vão criando os post-its e pregando, colocando as palavras embaixo de cada uma das colunas, tá? E aí a gente tem, então, concepções das pessoas, porque aí eu tenho como saber, as pessoas sabem realmente o que são essas dimensões, né? Dentro do ambiente escolar? E se não souberem, né? Vamos discutir, vamos refletir sobre elas, sobre cada uma dessas dimensões e da importância que é no ambiente escolar. Então, a gente faz essa planilha, isso aí a gente pode levar, sei lá, uns 5 minutinhos, 5 minutinhos para eles anotarem, pregar lá no mural. Depois de pregar no mural, a gente vai, então, ler com eles, né? Essas dimensões aí da gestão, né? Da gestão escolar. E aí, o que acontece? Depois de eu ler, né? Aí a gente vai discutindo algumas coisas, alguns elementos, ver as coerências, né? O que apareceu mais em comum disso. Então, dessas dimensões todas, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar nesse momento com a dimensão pedagógica. Então, eu tenho uma concepção de todas as dimensões que fazem parte de uma gestão escolar, que aí eu preciso ter essa visão, né? E eu preciso da participação de todos, mas nosso foco nesse momento vai ser a dimensão pedagógica. E aí, quando eu falo em dimensão pedagógica, né? Então, o que é essa dimensão pedagógica? Eu até coloquei aqui, né? Um conceito de dimensão pedagógica para vocês trabalharem e coloquei em vermelho algumas palavras, né? Para a gente destacar bem. Então, quando eu falo de dimensão pedagógica, ó, ela é responsável por estabelecer as diretrizes, né? Então, como eu vou fazer o cotidiano escolar? Então, por meio da dimensão pedagógica, propor projetos, pensar em metas e fazer planejamentos que envolvem toda a rotina acadêmica, né? Então, por isso que a dimensão pedagógica ela é assim, o coração, né, da escola. Porque é lá que eu vou dizer como vou caminhar, o que eu quero atingir, quais são os projetos que eu vou fazer e que planejamento eu vou, né, executar. E ainda proporcionar uma capacitação e formação continuada para professores, garantindo assim a atualização e constante aprimoramento de docentes. Então, por exemplo, no CEPI, a gente tem aquele momento lá de formação semanal, né? Então, esse momento de formação semanal, eu penso, né? Eu estou usando a dimensão pedagógica. Então, eu vou pensar o que os meus professores precisam saber, que ainda, né, não sabem, e ou eu preciso aprimorar, ou eu preciso retomar, né? Então, eu estou capacitando esses professores. Quando eu penso lá no cumprimento das horas de atividade dos demais, né, das escolas parciais, como eu vou fazer isso? Né? Como eu vou direcionar esse trabalho dos professores? Então, isso perpassa pela dimensão pedagógica, né? Que naqueles momentos são momentos também de capacitação e formação. A partir do momento que eu direciono o que vai
ser feito naqueles momentos, né? E aí, olha só, aí nós temos lá a dimensão pedagógica, né? E essa dimensão pedagógica, ela envolve, então, né, alguns elementos aí, né? Então, constitui-se como dimensão para a qual todas as demais convergem. Não tem como, né, eu falar de dimensão estratégica, pessoas, administração físico-financeira, né? A relações, sem passar no pedagógico. Tudo vai converger para o pedagógico. Se eu tenho um bom relacionamento, significa que eu vou melhorar as relações na escola, e melhorando as relações na escola, eu vou ter um processo de aprendizagem, de aprendizado eficaz. Quando eu penso em estratégias, eu estou propondo estratégia para quê? Melhoria do ensino. Quando eu penso lá, né, sobre recursos, a dimensão físico-financeira, eu penso na escola em organizar um bom lanche, em ter uma estrutura, uma sala adequada, para quê? Para possibilitar que o estudante aprenda, não é isso? E aí, olha só, quando a gente pensa nessa dimensão, então, aprendizado e desenvolvimento integral de todos os estudantes. Aqui, quando eu falo em desenvolvimento integral, aí lá na BNCC, ele traz isso, né? Que um dos objetivos da educação é o quê? É garantir uma educação integral. Educação integral é diferente de educação em tempo integral. Garantir educação integral ao jovem é o quê? É eu trabalhar ele em sua totalidade e não, né, somente em aspectos cognitivos. Eu vou trabalhar aspectos emocionais, psíquicos, sociais, né? Então é todo, vou trabalhar valores, vou trabalhar ética, eu vou trabalhar ele como um todo, tá? E isso está lá na base, né? E a base é uma normativa, né? Ela vai direcionar como eu vou, né, desenvolver o trabalho. Olha, eu quero que o estudante tenha uma educação integral, porque essa educação integral, ao final da educação básica, vai possibilitar que ele atinja as 10 competências gerais, né? Que dentre elas tem empatia, comunicação, pensamento científico, autocuidado, autogestão, né? Então, a educação, ela converge, né, para isso, para uma formação integral, né, do meu educando. E quando eu penso nisso, eu tenho lá os objetivos estratégicos aqui intrínsecos, né? A garantia das aprendizagens, mitigação do abandono e evasão, redução das desigualdades, né? Aí, altas expectativas, o acolhimento, né? E aí, quando a gente fala em acolhimento, o acolhimento não é cantar uma musiquinha ou fazer algo no início, não. Acolher o outro é olhar empaticamente para o outro, né? É olhar além, né, do estudante. Eu ver que ali, quando eu estabeleço relações na escola, eu estou estabelecendo relações entre pessoas. É olhar, às vezes, quando uma pessoa não está bem, o que eu posso fazer para ajudar? E esse olhar empático, ele permeia todas as relações da escola. É a relação do porteiro com o estudante, é do porteiro com o professor, é do professor com o estudante, é do professor com o coordenador com o gestor, né? Então, a gente precisa primar por esses processos, é um acolher o outro. Quando eu penso, por exemplo, quando nós estamos aí num período onde muita gente está adoecendo, a gente tem muitos atestados, muitas coisas. Às vezes, né, falta um pouco, a pessoa está meio triste e tal, falta um pouco de acolhimento da gente. E às vezes nós mesmos, né, como gestores, como coordenadores, a gente precisa também um pouco, às vezes, ser acolhido, né? Tem momentos que a gente está triste, que a gente está desanimado, e aí quando alguém chega e conversa com a gente, motiva a gente já anima, né? E a gente consegue, né, mesmo ali levar e ir tocando, né, o barco. Então a gente precisa pensar nessas relações. E isso tudo perpassa pela dimensão pedagógica, né? E aí continua o texto, né? Refere ao foco principal do ensino, que é a atuação sistemática e intencional de promover a formação e a aprendizagem dos alunos, como condição para que desenvolvam as competências sociais e pessoais necessárias para sua inserção proveitosa na sociedade e no mundo do trabalho, numa relação de benefício recíproco. Também para que se realizem como seres humanos e tenham qualidade de vida, né? Então, olha só, é muita coisa, né, envolvida aí nesse processo, nessa dimensão pedagógica.
E aí, quando eu penso lá na dimensão pedagógica, então eu tenho a gestão para avanço contínuo. E quando eu penso em gestão para avanço contínuo, eu tenho 3 pontos aí a ser levado em consideração, que é o foco no estudante, aprender com a prática e coerência interna. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar para algumas pessoas qual a minha concepção sobre cada um desses pontos, né? Porque a gente precisa ter, né, nesse processo, a gente está trazendo várias reflexões para a equipe. A gente está trazendo vários elementos que eu preciso levar em consideração quando eu falo em processo de ensino-aprendizagem, né? Então, eu preciso ter essas concepções claras. Então, o que é o foco do estudante? Como assim? Como eu faço isso? Aprender com a prática? Como assim? Como isso é desenvolvido na escola? Coerência interna? Então, se a gente for parar para pensar, olha só, foco no estudante. Foco no estudante, por quê? Porque é esse estudante que vai garantir o quê? O sucesso, né, do processo, da minha escola. Então, quanto mais estudantes eu tenho que tenha sucesso, melhor para a minha equipe. Eu, por exemplo, eu fico animado quando eu vejo estudantes assim. Nossa, Luiz Carlos, ó, eu sou professor, olha, eu fui bem na vida, olha, eu tô, sabe? Enfim, obteve sucesso na vida. Isso é importante para nós. Eu acho que é o que nos alimenta, sabe, quanto pessoas, porque a gente lida com pessoas, a gente lida com esse processo, então a gente quer que eles tenham sucesso. Então, tem que focar nesse estudante. E o foco no estudante, aí a gente tem que partir também para o pressuposto que eu, professor, por exemplo, eu sou mediador desse processo. Eu tenho que pensar que esse estudante, né, eu estou trabalhando numa concepção, né, de que ele é protagonista e que ele faz parte do processo e que ele precisa ser ouvido na escola e que ele tem que ter participação e interação. Né? Então, não é uma escola que só eu falo e ele fala e escuta, assim não vai funcionar, não funciona. A gente precisa trazer esses estudantes também para o processo, para essa construção coletiva. Quando eu penso em aprender com a prática, é o cotidiano, é eu trocar ideias lá com as pessoas que estão ali, né? Então, eu tenho algumas lições que acontecem na escola e, a partir dali, eu refletir sobre isso, né? Sobre aquilo que eu estou fazendo e aprendendo com esse processo, né? A cada dia a gente aprende uma coisa nova. Aqui mesmo, na CRE, a cada dia que eu estou aqui, a cada momento eu aprendo uma coisinha nova com alguém, é uma troca, né, que acontece, e isso vai fazendo com que meu trabalho ele vai ganhando significado maior, né? Então, aprender com a prática é aprender ali com o outro, é o dia a dia, é o cotidiano, e a gente aprende com as diversas pessoas que estão ali envolvidas. E uma das coisas que a gente precisa ter na escola é coerência interna. Isso é importantíssimo. Por isso que a gente tem todo mundo aí envolvido. Não adianta o gestor pensar numa coisa, direcionar, aí a coordenação interpreta isso de outra forma, aí chega lá no professor de outra forma diferente, aí eu chego no administrativo outra forma, aí eu fico com a escola incoerente, cada um fala uma coisa, né? Então a coerência tem que existir. Né? Então, tem que ter uma linha e todos têm que caminhar por meio dessa linha. Então, se eu falo, por exemplo, olha, lá na escola, o estudante não pode ser liberado, sei lá, mais cedo, algo assim. Estou citando um exemplo. Aí, de repente, a Aridênia, né, lá com a equipe dela, organiza isso tudo. Ó, não vai ser liberado, não pode ser liberado qualquer coisa, né? O horário do lanche vai ser esse, né? Nesse intervalo, eles têm essas possibilidades. Então, todos estão coerentes ali, né? Todos têm que seguir essa linha. Aí, de repente, uma outra pessoa, não, faz o seguinte, ó, eu vou te liberar, mas não fala com ninguém. Aí a gente vai, né, fragilizando os processos. Aí os processos ficam cada vez mais frágeis e aí a gente começa, daqui a pouco a escola desanda, onde foi que eu errei? O que que aconteceu? É falta de coerência interna. Por isso que nesse trabalho estão todos, porque todos precisam escutar isso, né? Tem que ter coerência de todo mundo dentro da escola. A gente está seguindo todo mundo no mesmo barco. Eu tenho que ter uma linha, né, trilhada por todos. Não é só um grupo, não. É todo mundo unido. E aí, né, quando a gente pensa em foco no estudante, olha só, eu tenho acesso e permanência desses estudantes, eu tenho desenvolvimento pleno e integral dos estudantes e aprendizagem significativa. Então, olha só, vocês estão vendo que a gente saiu a gente fez uma abordagem assim, de todas as dimensões, de todas as dimensões, a gente foi para a dimensão pedagógica, nós vimos o que essa dimensão
pedagógica envolve, e dessa dimensão pedagógica eu tenho uma coisa chamada foco no estudante. Então, ó, eu já estou afunilando, eu estou chegando aqui no estudante, tá? E quando eu penso no estudante, eu tenho esses 3 pontos aí que vão ser, né, os nossos próximos passos. Então, quando eu falo em acesso e permanência, aí nós vamos discutir, né, com as pessoas. A forma de vocês discutirem isso, aí vocês veem, né, o que é melhor. Grupos. A gente faz uma discussão numa roda, né? Então, aí a dinâmica, vocês estejam à vontade para ver qual a melhor, tá? Para o seu contexto. Quando eu falo em acesso e permanência, então, olha só, como nossa escola está promovendo esse movimento? Eu estou promovendo esse acesso ao estudante? Eu estou promovendo essa permanência do estudante? Como a gente está fazendo isso quanto escola? Como estão nossas ações da busca ativa, acolher para permanecer? Porque às vezes eu estou trazendo o menino, mas ele não está permanecendo. Né? Porque às vezes eu não estou acolhendo como deveria. Então, como estão nossas ações de busca ativa? Né? Que é uma reflexão de todos. Por isso que tem que estar todo mundo envolvido. Porque quando eu falo em busca ativa, é todo mundo. É a tia, desde a tia do portão até o professor dentro de sala de aula. Né? É um trabalho conjunto. Aí depois a gente vai para desenvolvimento pleno integral. Então, quando eu penso em desenvolvimento pleno integral, aí olha só, que ações estamos fazendo para promover o desenvolvimento pleno dos estudantes em suas diversas dimensões: intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica, né? Então, o que a escola está fazendo? Qual é o movimento? Como nós estamos trabalhando com isso? Com o desenvolvimento pleno integral do estudante, né? Que é um dos objetivos nossos quanto à educação básica. Quando a gente vai para aprendizagem significativa, o estudante amplia e atualiza a informação anterior, atribuindo novos significados a seus conhecimentos. Temos promovido essa aprendizagem? Né? Porque aí quando a gente traz, né, o período de recomposição e ampliação da aprendizagem, a ideia é o quê? Recompor é trazer aquilo que o estudante não aprendeu, não é mesmo? Porque na pandemia a gente não tem garantia nenhuma que aquela aula que eu estava ministrando virtualmente, se o aluno realmente aprendeu. Então é agora o tete a tete, né, eu com o estudante ali, que eu estou verificando isso. Então, por isso que é importante recompor para ampliar. Eu recomponho, depois vou ampliar aquele conhecimento. Então, eu consigo, o estudante está conseguindo ampliar esse conhecimento ou ele está ficando só no basal? Como a gente tem feito isso quanto à escola, tá? Então, a reflexão que vocês vão levar lá para eles. Aí, olha só, a gente tem lá, né, um outro ponto que é aprender com a prática, né? Que é o segundo. Vocês se lembram, né, daquele tripé lá que eu coloquei. Então, o segundo é aprender com a prática. E quando eu penso em aprender com a prática, eu tenho lá reflexão sobre as práticas. É importante a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo. Resiliência e recorrência nas práticas, porque às vezes tem coisas que, nossa, mas está difícil de implementar isso, né? O Wellington, nossa, Luiz Carlos, isso aqui é muito difícil para eu implementar. Mas aí a gente precisa ter uma coisa, né, chamada resiliência, né? A gente bate, 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 uma hora acaba funcionando, né? A troca entre pares é importante. Então, não se faz, né, um processo de construção, sendo que cada um fica ali no seu mundinho. A gente precisa ter esses processos de troca. E o desenvolvimento profissional. Né? E desenvolver profissionalmente é eu buscar, né, capacitações, é eu me atualizar, né, quanto a profissional. E aí eu trago aqui algumas perguntinhas em relação, né, a esse tópico. Na sala de aula, estamos proporcionando eu vou colocar um S ali, ficou faltando um S, aos estudantes que eles aprendam na prática. Segunda coisa, como eu, professor, promovo reflexão sobre essas práticas, resiliência e recorrência nas práticas, troca entre pares, desenvolvimento profissional.
Tá? Então, vocês vão discutir com o grupo sobre o que a escola e o coordenador pedagógico, em particular, podem fazer para subsidiar o professor para que essas ações se efetivem. Né? Então, eu faço essas reflexões. Mas é aí, eu, gestor, eu, professor, o que vocês esperam? Como a gente pode ajudar vocês nesse sentido? Né? Aí o pessoal vai falar, não, a gente precisa de momentos para a gente discutir, nossa, a gente precisa, vocês vão anotando. E é claro que tem coisas que a gente consegue fazer, tem outras coisas que a gente precisa de apoio externo, e tem coisas que a gente não consegue. Mas eu vejo assim, que nesse momento, sabe, de escuta, enfim, a gente precisa estar um pouco desarmado, sabe? No sentido de anotar elementos, anotar coisas, e depois, olha, a gente vai pensar sobre isso e trazer uma resposta para vocês. Porque às vezes a gente discute coisas e no afã ali das discussões, a gente traz elementos que não, sabe, na hora não fica legal. Então, não, eu vou trazer o resultado. É igual quando eu faço reunião com estudantes. A gente anota tudo e depois, não, a gente vai refletir, a gente vai trazer para vocês, né, uma resposta sobre isso. Porque tem coisas que a gente consegue, tem coisas que eu vou ter que ir atrás de parceria, e tem coisas que a gente não consegue, e a gente tem que falar, olha, isso aqui, infelizmente, nós não conseguimos fazer. Né? Mas a gente pode fazer dessa maneira aqui, né? Que é mais interessante, que dá para a escola, né, se organizar e realizar. Aí depois a gente vai para a coerência interna, né? Que é o envolvimento de toda a rede. Então, isso aqui, olha só, é importante, por quê? Porque tem orientações que vêm lá da Secretaria da Educação, a escola chega, e esse negócio do governo, eu não vou pegar não. Não, isso é da Secretaria, só que nós somos uma rede. E essa rede é uma mantenedora, que é a Secretaria da Educação, que estamos vinculados. Então, a gente precisa seguir, sim, as orientações da Secretaria da Educação, para que tenhamos alinhamento, para que tenhamos coerência. E a coerência interna aí, com o que vocês fazem dentro da escola. Então, trocas entre escolas. Então, essas trocas são importantes, porque ela garante a coerência. E a gente alinha o trabalho, né? A corresponsabilização. Então, quando eu estou na escola e eu faço parte da equipe lá do Wellington, por exemplo, eu sou corresponsável pelo processo. Então, tudo que vem acontecer na escola, uma parcelinha minha também, é de todos que estão ali, porque todos fazem parte dessa equipe, né? Isso tem que ficar claro para todos. Né? Todos são corresponsáveis pelo processo. Tanto é que quando eu tenho resultados externos, né, a gente fala, nossa, a escola avançou, a escola teve um IDEB 6. O resultado é de quem? É de toda a escola, né, do trabalho conjunto, porque todos são corresponsáveis pelo processo. Articulação entre atores e instâncias. Né? Em relação à coerência interna, a gente traz aqui também algumas reflexões. Temos conseguido promover a coerência interna? Então, a escola está promovendo essa coerência? O trabalho de vocês, quanto escola, está coerente? Né? Eu tenho coerência aí entre todos os setores e departamentos da escola? Quais são os pontos fortes que a escola tem quando a gente fala de coerência, né? Então, tem escola, nossa, nós somos bem alinhados, a gente segue. Quando tem um projeto desenvolvido na escola, todos estão participando, todos são envolvidos, então isso é um ponto forte, né? Que é o engajamento de todos. No que precisamos melhorar? Então, tem coisas, né, que, olha, isso aqui não tá legal. Aí, nesse momento, vocês vão escutar um monte de coisa, tá? Aí algum funcionário vai falar, olha, é desorganizado, a gente fica sabendo das coisas em cima da hora, tal, e a gente vai anotando isso tudo, tá? E a gente não vai rebater ninguém, não. A gente vai anotando e vai recepcionando essas coisas, porque depois, né, eu gestor com eu coordenador, vou sentar e a gente vai alinhar esses processos, tá? Que são importantes. Nesse momento, a gente precisa refletir e buscar, né, participação de todos. Aí, depois disso, olha só, nós refletimos aí, né, sobre a dimensão pedagógica e todo o envolvimento que ela traz. Só que aí, olha só, vocês receberam resultados, né, externos. Então, é o momento de trazer esses resultados e discutir e compartilhar com equipes. Então, eu tenho escola, por exemplo, que, nossa, o meu resultado foi abaixo da média da CRE. Mas quando eu olho o meu histórico, eu vejo que eu cresci. Né? Isso é importante. Então, às vezes, eu não consegui ir lá aos 5,3 do ensino fundamental, mas eu consegui 5, e o meu IDEB anterior era 4,8. Então, eu cresci. E isso é vitória,
sabe? Para todo mundo. E mesmo que eu não tenha crescido, alguma coisa melhorou ali no processo, né? Então, a gente precisa trazer isso, né, para a reflexão de todos. Então, como está o reflexo do nosso trabalho? Aí, olha só, esse reflexo, ele reflete os esforços, esses resultados refletem os esforços que a equipe está fazendo? Como está essa caminhada? Como está o nosso caminhar quanto à escola? Temos, como diz na música lá do Trembala, no início, perseguido nossos sonhos, as nossas metas? De que forma a escola, né, a equipe pode melhorar em relação a esses processos? As ações do plano de ação possibilitam que melhoremos nossos resultados? Então, tem um plano de ação. E aí, esse plano de ação realmente, né, ele promove, né, todo esse processo de melhoria? Qual deve ser o foco da escola nesse momento? Né? Então, vocês vão determinar lá, qual é o meu foco? Porque a partir daí, né, quando todo mundo tem clareza de qual é o foco a caminhar, aí a gente começa a ter uma caminhada mais tranquila. Aí, depois disso, né, dessas discussões, a gente vai refletir em mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um trechinho lá do Kung Fu Panda. Eu gosto desse desenho, ele tem duração de 3 minutos e 12 segundos, tá? E aí vocês assistam depois, tá, ao vídeo. E aí no slide eu já coloquei o link, aí você só copia o link lá e baixa, tá? O vídeo, ele é bem curtinho, então é tranquilo. Se alguém tiver dificuldade em baixar ou algo assim, eu posso, se bem que aí não, vocês vão ter que baixar, porque eu acho que esse arquivo, eu não sei se vai, se eu consigo passar por e-mail o arquivo. Eu posso até tentar. Mas baixem, tá, o vídeo, assistam antes, tá? Vocês vão ver que é muito bacaninha, tá? E tem a ver aí com esforços, trabalho coletivo, né? A questão do cotidiano da escola, que a gente vai fazer uma relação. Então, depois que passei o vídeo aí, qual a relação que eu posso estabelecer entre o vídeo e o cotidiano na escola? Então, vocês vão ver que lá tem um cotidiano, lá tem alguns elementos, e aí qual relação eu posso fazer com esses dois elementos? Então, aí a gente parte, né, para essa discussão lá do cotidiano. Aí, como temos olhado para as coisas que acontecem na escola? Então, está acontecendo um monte de coisa lá na escola. É menino quebrando carteira. É o menino que lancha, joga o prato lá e sai. É o menino que está desrespeitando o professor. É o menino que está xingando funcionário. Enfim, várias coisas que acontecem ali. Como a gente tem olhado para essas coisas que acontecem na escola? Qual é o nosso olhar? De que forma nos colocamos diante dos desafios que nos são postos? Então, eu tenho lá os desafios. E aí, de que forma eu estou me colocando em relação a isso? Então, aqui, gente, nós estamos trazendo a corresponsabilidade, né? Então, o que acontece na escola não é eu, coordenador, que tenho que me virar nos 30 e resolver sozinho, não. Não é eu, gestor, sozinho, não. É uma equipe. E eu tenho pessoas ali que, em dado momento, poderia dar a sua contribuição para minimizar os efeitos de determinadas coisas, né? Então, aqui a gente reforça a corresponsabilização de todos. Como nos comportamos diante dos acontecimentos na escola, né? Aí, Sifu ou Guy, que lá são os dois personagens, né, do filme, então eles têm posturas diferentes. E a gente vai associar essas posturas comigo lá na escola. Eu estou tendo postura de quem nesse momento, né? Nós acreditamos nas ações que propusemos no plano de ação da escola. Então, quando eu proponho alguma coisa, será que eu propus por acaso? Eu acredito realmente naquilo que eu propus, né? Que a gente precisa acreditar nas coisas. A partir do momento que eu acredito, aí sim eu faço uma imersão. Aí, quando eu faço essa imersão, aí eu consigo, de fato, colocar aquilo em prática. Mas se eu fiz algo só por fazer e não acredito, então não vai ter efeito, né? Não vai ter significado. As coisas acontecem quando acreditamos que elas possam, né, de fato, serem, né, reais, execuíveis. Somos líderes inspiradores. Lembrando que cada pessoa da escola exerce uma liderança. E essa liderança é inspiradora, está inspirando pessoas.
né? Tanto é que lá no CEPI, né, a gente tem, por exemplo, a tutoria. E a tutoria pode ser várias pessoas da escola, né? Todo mundo que tem condição de ser tutor, ele pode ser um tutor de estudante. E aí, quando eu sou tutor, eu sou um líder, eu inspiro pessoas. Nas escolas parciais, né? Eu tenho os padrinhos de turma, eu tenho toda a equipe também que exerce liderança. Como eu estou exercendo essa liderança no ambiente escolar? Aí a gente passa para os próximos, né? Os próximos passos, né? De todos, que é o SAEGO, o Enem. Aí nós temos a quarta parada pedagógica, que é o plano de ampliação e recomposição das aprendizagens, que vai para o quarto bimestre, né? Lembrando que lá no ensino médio, aí os professores precisam fazer um movimento de construção de sequências didáticas, tá? Para que sejam trabalhadas no quarto bimestre. Os professores, né? O ensino fundamental, eu já tenho, né, esse material todo proposto. Então, como a gente vai pensar nessa quarta parada pedagógica, né? Como vai ser isso? Então, eu tenho que lembrar do SAEGO, eu tenho que lembrar do Enem. O que eu estou fazendo, né, em relação a isso? Aí depois, aqui a gente tem um momento de troca de ideias, mais um, e construindo caminhos, né, de como seguir. E aí, vocês vão organizar os grupos em grupos de 5 pessoas. Aí vai depender da escola, né? Eu tenho escola que, pelo quantitativo aqui, vai ficar muito grupo, ou, nossa, eu posso fazer grupos com quantidades menores, mas uma média de 5 pessoas. Mais que isso, não. Porque se a gente faz um grupão, aí de repente dispersa, né? E a gente não consegue atingir ali o que a gente propõe. Então, o que cada grupo vai trazer? Vai trazer uma ação de mobilização para o SAEGO, uma ação de mobilização para o Enem, no caso das escolas de ensino médio, uma ação para fortalecer a aprendizagem de um descritor crítico. Então, a gente vai olhar lá um descritor e a gente vai pensar numa ação. Como eu posso estabelecer uma ação para fortalecer esse descritor, tá? Essa dinâmica aqui, como ela é mais específica, e nesse momento, aí vocês podem direcionar as pessoas do administrativo tal, para fazerem outras coisas, porque aqui já é mais direcionada, né, para a equipe de professores. Aí, o pessoal do CEPI, nossa, mas a gente já fez um plano de ação de mobilização do SAEG e Enem. Mas esse plano de ação, né, as ações são flexíveis. Então, a gente vai flexibilizando, a gente vai aperfeiçoando. Tem coisas que a gente não pensou e que pode, né, enriquecer o meu planejamento, tá? As escolas parciais, vocês fizeram também um conjunto de coisas. Então, agora a gente vai pensar um pouco mais, porque às vezes eu fiz aquilo, eu juntamente com o coordenador pedagógico, e eu não tive tempo de trocar figurinha com os professores. Então, agora é o momento da gente trocar essas figurinhas, tá? Porque o que acontece? Quando eu faço parte de ações que são construídas por todos, né? Então, eu estou trabalhando com responsabilização, porque aí a minha ação não foi eu que determinei, foi a equipe que determinou, né? E a eficácia, né, de dar certo é bem maior. O engajamento é bem maior, né, de todos ali envolvidos. Aí depois vocês vão socializar todas essas ações. Aí vocês podem eleger um líder, né? Cada grupo lá elege um líder, um relator. Esse relator, ao final, vai ler para todos. E depois vocês coletam, né, tudo isso para vocês aperfeiçoarem lá as ações de mobilização. Aí, depois disso, a gente vai para os informes gerais. Aí, esses informes gerais são os informes que a escola tem, os alinhamentos de vocês. Eu creio que muita coisa do trabalho coletivo, ela já foi contemplada, sabe? A questão de engajamento, de todo mundo participar, da gente crescer juntos. São ajustes, né, que precisam ser feitos ali, que já foram discutidos antes, e com todo mundo. Então, eu gostei muito dessa proposta de pauta. Ela está bem amarradinha com esse momento que nós estamos, né? Mas aí eu tenho as coisas específicas, ok? Aí, olha só, mobilização do SAEGO. Lá, a Superintendência de Ensino Fundamental, na semana passada, sexta-feira, eu tive reunião com as escolas de ensino fundamental parcial. Eu não tive reunião com CEPIs de fundamental. Mas essas ações aqui, depois eu alinhei com a Bianca, tá? E ela falou, Luiz Carlos, olha, pode seguir, tá? Porque tem coisas que a gente tem que entender o seguinte.
Dentro do CEPI, eu tenho uma linha de trabalho, só que o pedagógico, né, a base comum, ela segue as orientações da Superintendência de Ensino Fundamental e Superintendência de Ensino Médio, tá? Então, o trabalho, lá eu tenho uma parte que é diferencial do CEPIs, mas o que eu trabalho dentro de matemática, português, história e tal, ele segue toda a rede. E aí a proposta é a seguinte, a proposta é, aí eu já reforço, né, com gestores que não estavam lá na reunião, porque eu fiz só com os coordenadores, é o seguinte, o ensino fundamental propõe 2 momentos. Aí eu construí um terceiro. Eu fiz um simulado, nessa semana eu disparei para as escolas, eu não disparei para o CEPI, o CEPI pode pegar como uma sugestão. A gente pegou os descritores que os meninos tinham, críticos, nós elaboramos um simulado, tá? E esse simulado, ele é baseado em níveis. A gente colocou lá nível básico, nível operacional e nível global. Por quê? Porque dentro do descritor, quando o estudante fizer o simulado, aí a nossa ideia, ele marca, a gente criou um link do Forms, porque aí o estudante vai lá e preenche depois o Forms. Por que precisa preencher o Forms? Porque é com base nos Forms que eu gero gráficos, e aí eu posso dar devolutiva para a escola e ver, por exemplo, mapear os estudantes. Os seus estudantes estão no nível básico, no nível operacional ou no nível global? Quem são esses estudantes? Aí dá para você fazer um trabalho bem pontual, tá? Com isso nessa semana. Aí na semana que vem, né, em outubro, a gente já trabalha com o quê? Aí a superintendência organizou um listão de língua portuguesa e matemática. Então, são listas de exercícios com os descritores, tá? Que a gente precisa reforçar. E aí nós vamos aplicar do dia 17 a dia 28. Então, isso vocês vão trabalhar lá com os professores de vocês, tá? Do fundamental. Nono ano vai fazer. E aí vai ser os descritores do SAEGO e SAEB, tá? A escola quer que é um material inédito, tá? Que eles estão fazendo. Dia 29, ou seja, na véspera do trabalho coletivo, eles vão mandar para a gente. E eu vou mandar para vocês, tá? E isso vai fazer parte do planejamento do professor. Então, eu sou professor de língua portuguesa ou professor de matemática, eu vou colocar dentro do meu planejamento. No Scala são todas as aulas que a gente vai usar? Claro que não, né, gente? Os professores vão organizar dentro da sua carga horária e vai disponibilizar tempos ali. Então, por exemplo, matemática, eu tenho lá 7 aulas. Então, 7 aulas, eu vou pegar, sei lá, 2 aulas para trabalhar o listão. Língua portuguesa, eu tenho 6 aulas, eu pego 2 aulas para trabalhar o listão, tá? Eu vou trabalhando dentro desse período. Aí, como eu tenho esse intervalo, o professor organiza o seu planejamento, faz um cronograma, até mesmo para você, coordenador, poder, né, acompanhar, né? Quando está sendo feito isso, né? E a gente monitorar e ver, né, como está o caminhar, tá? E aí as tutoras, né, elas vão acompanhar esse trabalho desenvolvido nas escolas e dar o feedback para a gente aqui. E o segundo instrumento é o seguinte, é uma maratona Saego. Como vai funcionar isso? Então, nos dias 3, 10, 17, 24 e 31, tá? Então, olha só, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 semanas, né? 5 datas, melhor dizendo. Nessas datas, o que vai acontecer? Então, olha só, toda segunda-feira vai ser disparado o quê? Uma pílula de 5 minutos. Então, essa pílula de 5 minutos, ela vai falar sobre o descritor. Ah, eu tenho um D3. Então, vai ser 5 minutos explicando o que é esse D3. E depois o menino vai fazer um quiz. Isso vai estar dentro do Ser Goiás. Então, aí eu vou precisar acessar o Ser Goiás, tá? Para fazer esse movimento. E aí o que acontece? O menino assiste ao vídeo e ele faz o quiz. Como esse quiz, né, que ele vai fazer, ele é mensurável, então os tutores, quando for à escola, ele vai gerar a planilha Excel com o resultado dos seus alunos. E aí você vai poder fazer uma análise de como eles estão em relação a esses descritores. E aí eu posso reforçar o descritor, ou eu vejo, nossa, esse descritor tá bacana, a gente pode seguir pela frente, né? Adiante. Então a gente vai trabalhar todos os descritores, tá? Que foram detectados na avaliação diagnóstica, na avaliação formativa. Então, não são aleatórios, tá? E com base também nos resultados que nós obtivemos, né? Do SAEGO e do SAEB, tá?
Então, é isso, tá? O trabalho lá alinhado ao ensino fundamental. Se o ensino médio tiver uma proposta também, eu entrarei em contato com vocês a tempo, tá? E aí, eu encerro, então, a nossa reunião aqui de trabalho coletivo, né? Desejando a todos sucesso. E para a gente ter sucesso, a gente tem que pensar, né? Então, tudo flui de um pensamento. E quando eu penso, né, eu preciso idealizar. Depois que eu idealizei aquilo que eu pensei, eu vou tentar fazer. Tento, faço. Mas ainda precisa de um ajuste. Eu faço de novo e continuo fazendo. E a partir do momento que eu tenho resiliência, eu tenho um trabalho cooperativo, né? De corresponsabilização, aí a gente consegue chegar no sucesso, tá? Então, eu desejo sucesso a cada um de vocês. Eu estou aqui disponível, tá? Se lá na sexta-feira, Luiz Carlos, eu quero que você participe do meu trabalho coletivo, me fala com antecedência, que eu terei prazer em estar aí, tá? Com vocês. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, tá? E vai dar tudo certinho.